que, em maioria, esse público foi quem começou, está desde o começo, é o que eu quero dizer, né? Mas alguns vêm hoje. Valéria gravou ontem. O primeiro dia eu esqueci de gravar, mas algumas pessoas fizeram bastante anotações, aqui mandar foto para mim e tudo, né? Mas eu vou disponibilizar também, talvez em foto mesmo, uma parte da apostila. Eu não vou dar tudo, porque eu quero que vocês vão tendo o conteúdo digitado conforme a gente vai aprendendo juntos, tá certo? E hoje, acho que o Valério já está gravando também, tá ok? Então, para aqueles que não puderam, para eu ganhar tempo, não precisar recapitular, nós vamos direto ao ponto hoje. Eu vou pular 2 páginas que tem aqui, eu quero dizer o que é que tem e por que eu vou pular, que aqui tem a sugestão da lista do que a gente deveria orar, do que a gente pode orar, certo? Com relação às frentes da igreja ou da vida, a partir da vida da igreja. Mas aí isso a gente vai junto construir depois, vamos fazer isso juntos. E o Espírito Santo vai dando já no dia a dia, como você vai aprendendo, o que precisa ser orado. Sempre lembrando de coisas vitais da igreja, né? Você sempre ora pela liderança, você sempre ora, né, pelas pessoas que estão aqui, enfim. Ok? Nós vamos ver hoje diferentes tipos de intercessão. Eu quero começar falando em Tiago 5,16. Pode abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5, verso 16. Quem achou primeiro pode ler em voz alta. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Pronto. Esse texto é tão profundo, né? A gente precisa pensar nele bem como ele nos chama, né? A essa profundidade. Porque ele está falando aqui de cura, né? E não é uma questão só de cura física. Às vezes, realmente, dependendo do quanto a gente guarda de pecado, o Salmo já diz isso, a gente chega a adoecer até nos nossos ossos, né? Mas aqui, veja só, essas ligações. Está falando de cura, está falando de pecado, está falando de oração, está falando do poder da oração, tá certo? Gente, é complicada essa lista, que vocês têm que ficar conversando. Passa a lista e manda. A outra só. Está passando. Diferentes tipos de oração, né? Diferentes tipos de oração hoje, certo? Desculpa, é porque eu estou no raciocínio, aí fica aquele burburinho, eu não consigo continuar. Ok? Então, confessai os vossos pecados uns aos outros. Depois de confessar, o que é que faz? O que é que o texto diz? E orai uns pelos Ora. outros. Confessa E ora. e ora. Depois que ora, é para quê? Ser curado. A oração da cura. Existe a oração da cura, da alma. A oração da cura da alma. O que o pecado aflige em nós? É concupiscência da carne. Mas o pecado, ele nasce a partir do nosso homem interior. Né? Então existe a intercessão da cura interior, que consequentemente pode trazer uma cura física, caso esteja ligado a isso, certo? E a gente sabe que tem muita coisa ligada a isso hoje em dia, né? Nessas questões da saúde mental, da saúde emocional. Isso sempre existiu, essa ligação sempre existiu, né? Porque agora que tem mais especialistas e tal, que existe mais, sempre existiu, né? E a Bíblia já sabia disso, o Senhor que escreveu a Bíblia já sabia e traz para a gente essa clareza, né? Então, a gente não pode ter restrição para esse tipo de oração. A gente tem que confiar que ela existe e tem que exercitar. Agora, a cura vem com o confessar o pecado. Eu volto para aquela parte da gente ser honesto. A gente tem que ser honesto com a gente e com o outro, né? Onde há esse ambiente para que a gente tenha a confissão de pecado, a gente tem a oração
um ambiente de maturidade cristã. Comunhão. Né? Verdadeira. Porque a partir da maturidade tem tudo. Eu resumo aí, maturidade. Na maturidade a gente tem tudo que a gente precisa. Por isso nós aqui, que Deus está nos chamando. Eu quero chamar que a gente é protótipo. A gente é um pequenininho pedaço de uma coisa muito grande que Deus vai fazer na igreja. Amém? Amém. Vamos pensar assim, orar por isso, né? Que o Senhor nos ajude. Por isso a gente tem que começar já a se quebrantar, buscar e exercitar para que o Senhor nos traga essa maturidade, né? Para trazer esse ambiente, para que as pessoas encontrem em nós, para que o reino espiritual encontre em nós essa segurança, né? De que a gente pode receber esse tipo de coisa, porque o povo de Deus está doente e é pecado. Precisa confessar. Né? E tem que começar na gente. A gente adoece. Eu estou falando agora de doença física, não. Estou falando da doença espiritual. Da escravidão espiritual. Pecado. É assim a Bíblia, né? Como a gente lê. Então, gente, existe a intercessão, certo? De cura interior e cura física. Às vezes uma pessoa vem e ela está tão presa que você precisa orar para o Senhor libertar ela para ela conseguir confessar. Certa vez, uma pessoa chegou perto de mim e ela disse: eu preciso falar com você. Eu disse: fala aí. E ela engoiava e não conseguia falar. Eu disse: e o que está acontecendo? Você está passando mal? Você quer que eu dê um copo de água? Ela: é porque não conseguia. E é o tipo de discernimento. Ela quer confessar e não consegue. Aí eu botei a mão nela e: Senhor, ajuda agora essa pessoa em nome de Jesus a falar o que ela tem que falar. Que ela não guarde mais. Que ela libere agora o que ela tem que dizer. Quando eu tirei a mão dela, quase como que ela fosse vomitar, mas ela vomitou a confissão. Eu estou fazendo isso. E chorou, desabou. Eu disse: então agora você vai ser liberto. Porque tudo que você precisava era confessar. Veja só, isso é uma luta, né, da carne. A gente tem muito orgulho, a gente tem vergonha, né? Então a gente não quer confessar. E tem coisas que a gente confessa só a Deus, mas tem coisa que Deus manda a gente confessar para o povo. Porque são coisas que estão atingindo um nível social mais próximo, né? E que precisa haver essa intercessão. É quando Deus traz a gente para confessar um pecado específico, para que essa intercessão aqui aconteça. E a gente tem que estar pronto e curado para orar pelo outro. Amém? Para orar pelo outro. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. Eficaz é que ela faz o que veio para fazer. Resolveu. Eficaz. É a oração que resolve. Gente, o Senhor nos dá a capacidade de trazer uma oração que resolve. Resolve a vida do outro. Resolve a vida do outro. E nós precisamos ter essa consciência como intercessores. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso especificamente? Pergunta. Eu sei que todos vocês têm algum testemunho. Como a gente tem pouco tempo, eu não posso abrir para muitos testemunhos. Mas se tem uma pergunta sincera, a gente tenta responder. Eu vinha muito, Jesus me mostrava muitas coisas estranhas. Mas eu queria ele para ficar de mim, porque eu tinha medo de ver que é morte. Porque o que Jesus me mostrava acontecia. E a senhora parou de sonhar depois que eu ouvi? Pedi muito a Jesus para tirar assim. E a senhora está satisfeita com isso? Ou não? Agora não, né? Porque antes eu não entendia, né? A gente vai orar, porque a senhora vai ser liberta. Eu orava muito com a irmã Neide, né? Irmã Neide. Eu tinha visão nas orações. Hoje em dia eu não tenho mais visão. Isso é uma confissão. E nós vamos orar. E se a senhora sabe que está lhe inquietando, porque foi Deus que deu para a senhora. E se está lhe inquietando, é porque a senhora está sentindo falta de sábios. E é o dom que Deus lhe deu para que a senhora pudesse ser o vaso que Ele quer que a senhora seja. E a senhora é. E a gente vai orar para que a senhora seja liberta. Faltasse um ouvido e dentro do ouvido. Mas agora, eu tenho mais. pode acontecer.
é difícil. Mas Deus quer usar a gente. A gente está aqui para isso. Para que eu quero coisa fácil? Mas eu fiz a mesma oração que a senhora. Eu não sou mais intercessora como eu era. Mas a senhora vai voltar assim. Amém. Eu voltei. Amém. E eu fiz a mesma oração que ela fez. Há anos atrás. Porque eu não aguentava mais ver o que Deus me mostrava. E eu orei igualzinho a senhora, igualzinho. Senhor, não quero ver mais. Não quero mais. O Senhor me mostra. Deus falou, me mostrar. E eu fiquei bem. Um tempo. Né? Se for testemunho, segura aí, porque eu estou dando isso só por causa dela. Mas se for uma confissão, a gente vai ouvir também. É próximo também. E aí, no tempo certo, assim, nada foi certo do tempo que eu não fiquei sendo usada por Deus. Mas pela misericórdia de Deus, e isso que eu chamo de tempo certo, eu orei de novo e o Senhor misericordiosamente voltou a falar comigo. Né? Ele está voltando a falar devagar, porque ele sabe que agora eu estou mais mole. Né? Não mostrando como mostrava antes. E eu sou grata porque isso também é misericórdia de Deus sobre a minha vida. Mas Deus vai devolver. É bem parecido, porque há uns anos atrás eu sabia do dom que Deus tinha me chamado e como o intercessor ele é inquietado nas madrugadas ou em qualquer momento, aí eu passei um tempo e eu falei ao Senhor, Senhor, eu não quero ouvir a tua voz. Por que a gente vai dizer a Deus, né? A gente é doida. Ouvir a voz de Deus é importante. Porque eu tinha medo do que ele realmente ia me impor, de dizer assim, você agora é intercessora. E eu sabia o quanto isso realmente a gente tinha que estar à disposição e o quanto a gente sofre. Porque quando a gente começa a interceder por outras pessoas, a gente começa a sofrer por aquelas pessoas, a todas aquelas Mas pessoas. você perdeu isso depois que você pediu para Deus não falar mais? Perdi. Mas você já tem de volta? Graças a Deus, por isso Amém. estou aqui. Glória a Deus. Não me deixem deixar de orar por irmã Vitória no final. Você já recebeu sua bênção, já está de volta. Graças a Deus. Aleluia. Todo mundo entendeu? Essa oração é poderosa e eficaz. Essa intercessão é primordial na casa de Deus. Porque nós somos o povo que temos que andar livre do pecado. E a gente está vendo aqui nessas confissões, nessas declarações, que o pecado é a gente rejeitar o que Deus tem para a gente também. Isso também é pecado. É o pecado da omissão. Se você pode fazer o bem, você não faz, você peca. Então isso também tem a ver, né, com a obra de Deus. Né? Então é óbvio que a gente não pode, Deus vai nos dando um crescimento espiritual e a gente não pode ficar, né, em níveis dos quais a gente já deveria ter passado. Entendeu? Eu não oro mais para eu não, Senhor, eu não quero mais mentir. Entenda. Eu não sou santa. Mas isso é um negócio que eu tenho que ter tanta consciência aonde eu estou na minha vida espiritual, que isso não pode estar na minha carteira, esse tipo de pecado. Vocês entendem? Mas, Glei, todo mundo tem. Pois é, todo mundo tem um nívelzinho, né? Mas, sinceramente, eu não me lembro a última vez que eu menti. E não estou dizendo isso para dizer que sou mais santa do que ninguém. Estou dizendo que todo dia a gente tem que vencer algum pecado. E a gente tem que passar dos níveis de tipo de pecado que a gente já venceu e não ficar voltando. É óbvio que isso pode ser um acidente na minha vida. Esse tipo de pecado que eu estou falando de um, que a gente peca com vários, certo? Mas a gente precisa ser curado e liberto, e libertar. Se a gente se apossar disso, é outra palavra que eu quero dizer, mas se a gente se apropriar, né, dessa intercessão, a igreja vai estar muito mais livre, porque as pessoas vão confessar os pecados uns aos outros, e a gente vai orar uns pelos outros, e a gente vai ser curado. E às vezes essa intercessão tem que ser mais profunda, porque o Espírito Santo quer limpar tudo, a gente não sabe. Já fui orar por pessoas também, que elas começaram a confessar, e eu orei por uma coisa, daqui a pouco dentro da oração, mas é porque tem mais, aí eu orei de novo, é porque tem mais, eu passei um tempão orando. Porque uma coisa e vinha outra, a libertação foi grande, mas ela aconteceu. Amém? Amém. Próximo tipo de oração, de intercessão, né? É intercessão através do louvor. Salmo
Salmo 119, 164. Quem achou pode ler bem alto. 7 vezes no dia te louvo pelo juízo da tua justiça. Ok. Ou pela justiça dos teus juízos, em outras versões. Né? Então, veja que esse não esse é um louvor que está exaltando ou falando a Deus ou proclamando a justiça de Deus, né? 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Essa é uma forma aplicativa do salmo, mas ela é certa que na sua interpretação esse é um tipo também de oração que é cantada, que pode ser cantada, ou apenas poeticamente falada. Ele fala antes: abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei, e 7 vezes no dia eu te louvo. Né? Você conta quantas vezes você louva no dia? Eu não conto. Louvei uma, louvei duas, louvei três. Né? Mas esse salmista, né, Davi, registrou nesse formato, e inspirado por Deus, para a gente perceber que não é uma vez perdida, que não é de vez em quando. E a gente tem que orar, que proclamar, né, essa oração estendida de louvor pela justiça e pelas obras de Deus, certo? Essa é uma coisa mais simples, mas eu não posso deixar de enfatizar, porque a gente não pode subestimar nada. Se há algo que impera no nosso meio é a injustiça, porque a gente acha que é justo. A gente acha que a nossa justiça é boa. É ou não é? Pronto, essa é a minha maior fraqueza. Que eu oro todo dia. Porque eu acho que minha justiça é boa. Eu fico o tempo todo, mas Senhor, não podia ser assim, devia ser assim, não podia ser. Quem disse? A gente tem que orar, Senhor, e mostra a tua justiça. Me guia segundo a tua justiça. Os teus juízos são perfeitos. A tua justiça é perfeita. Não me deixa guiar por aquilo que eu acho. Não me deixa julgar por versículos sem contexto. As vidas, as pessoas, as situações. Dá-me a direção da tua justiça. Me faz ser justa como o Senhor é justo. É justa essa oração? Justíssima. Aqui no 142 diz: a tua justiça é uma justiça eterna. Muito boa esse texto correlato. Salmo 119. 119, 142. A tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Não é a minha verdade, não é a minha justiça. Então, essa intercessão é muito importante, certo? Para a gente se manter alinhado com a justiça de Deus, a gente tem que orar por nós mesmos pedindo isso. Amém? Josué 6,16. Vamos abrir esse livro histórico. Josué 6,16. Quem achou pode ler bem alto. Na 7ª vez, quando os sacerdotes soaram seus chofares, Josué ordenou ao povo: bradai, o Senhor vos entregou esta cidade. Pronto. Veja essa situação. Uma situação de guerra, né? A destruição de Jericó. Houve todo um direcionamento de Deus, houve toda uma estratégia de Deus para esse momento. Vocês sabem da história, né? E que direção é essa final do Senhor? Há estudiosos que ficam assim, é porque tem poder no grito. Por quê? Há uma vibração. Agora eu estou falando desse meio científico mesmo, né? O som é vibração. Você imagina uma multidão. Quando eu moro perto do Amigão. Quando é jogo, minha gente, que o povo resolve gritar, que é 13 Campinense. A estrutura treme, o coração treme do grito do povo que está
está dentro do estádio, protegido por muros. Você imagina sem muro ali. E ali eu não sei quantas pessoas cabem naquele estádio. Daqui, né? Mas aqui milhares de pessoas. Então, há estudiosos que dizem assim, Deus mandou gritar, porque ele já tinha rodeado 7 vezes, já tinha feito um buraco ao redor aquela marcha grande, já tinha balanceado mais ou menos as estruturas do muro, com o grito, aí na lei da física, né, das ondas sonoras, aí, pum, caiu tudo. Bem, se foi por isso que Deus mandou, ou se foi simplesmente por uma questão que não é simplesmente totalmente, somente espiritual, de qualquer jeito foi Deus que destruiu tudo. Não foi? No poder do grito. E o muro era da largura de uma casa. Cabia para cima, né? Era o muro. Então, gente, o que a gente pode pensar com isso? Deus às vezes dá uma direção dessa. Aí tem gente que acha que a gente está doido, vai. Deixa eu ir para aqui, deixa eu ir para lá e você vem para cá. De um grito. É o frio, né? Vai. Então, assim, às vezes há um mover no reino espiritual para que sejam quebradas cadeias. E eu creio na Bíblia Sagrada, eu creio no que aconteceu na história e creio que por vezes Deus pode trazer isso para o nosso meio. Agora não dá para ficar explicando teologicamente toda vez que alguém não acredita que o Espírito Santo me levou a dar um grito na hora que eu necessitava dar. Porque só ele sabe o que ia acontecer. Entende? Agora isso também não é uma doutrina que você pode sair agora, toda oração tem que ser gritada para poder os muros cair. Porque aí, né, tem gente que não gosta nem de morar perto de certas igrejas, porque todo culto é gritado, todos os dias se grita. Aí já é mau testemunho. Há uma direção de Deus, mas que existe na direção de Deus, às vezes, um tipo de intercessão que a gente rompe, né? E aí não dá para separar. Eu espero que em algum momento a gente conseguir falar sobre essa questão do emocional que se envolve. A gente não dá para colocar o compartimento da emoção ficar aqui, entendeu? E aí os pensamentos ficam aqui, e aí o espírito fica aqui, e a razão. Não, a gente não é assim, feito assim. Nós somos seres integrais. Então é óbvio que quando a gente está orando, a gente tem emoção. O nosso Deus que é pessoa é assim. A Bíblia diz que Jesus chorou. Deus se entristece. Não é assim? A Bíblia não fala? Então a gente também é assim. Certo? Agora, a gente vai ter que pensar um pouco sobre essas medidas. Quando é uma direção de Deus e quando é simplesmente a minha emoção, puramente a minha emoção. Né? Mas mesmo na direção de Deus, a minha emoção está junto. Tá certo? A minha emoção está junto. E aí, Deus às vezes usa a gente, algumas pessoas, no grito mesmo. Vocês acreditam nisso? Pois bem, a coisa libera o grito daqui a pouco, né? Quando Deus mandar. Às vezes ele dá um grito ali que a gente desperta no mundo. Acontece. É. Ou eu glória, o pastor Arão Exato. mandou as estruturas da igreja. Nos pilares eu vejo ela de cair. E às vezes traz a gente pro culto mesmo. Né? Então, gente, a gente tem que buscar. Eu lembro pelo menos de uma vez, eu não fiz isso tantas vezes, mas assim, eu lembro de uma vez em casa que eu estava orando na palavra, e uma direção de Deus orando dentro da casa toda, de um lado para o outro, por direção de Deus. E eu sentia a vontade mesmo de gritar. E não era um negócio que era assim, um desabafo, né? Eu não estava agoniada não, estava bem, eu estava segura naquela oração de guerra, mas eu comecei a orar alto. Em nome de Jesus! Entendeu? Aquelas orações assim, poderosas. Daqui a pouco eu já estava falando língua, outra língua que eu sei que eu tenho variedade de língua, comecei a falar, e eu sei que eu acho que foi demônio para todo lado, sai do caldeirão correndo, vão-se embora, e a vizinhança toda soube disso. Eu não quis nem saber, porque os demônios, quando quer gritar, para tentar desvitar o povo de Deus, eles gritam. Entendeu? Eles gritam. Então, é uma questão da autoridade que o Espírito Santo quer naquele momento. A autoridade
Efésios 6, 10 ao 18. Uma pergunta. Quando realmente vai precisar expulsar um demônio, precisa ter autoridade. Sim. Né? E tem que elevar o tom de voz em alguns momentos. Depende. Né? Nem sempre. Nem sempre. Meu avô era batista tradicional. Eu vi. Eu vi. Meu avô nunca falou em línguas. Tradicional daquele que cantava assim, ao fim, nem nada, ao fim dar o labor dessa vida. Agora Deus usava ele em libertação, meu Jesus. Eu estava aqui no corredor, assim, na frente do quintal, no jardim da minha avó, e a vizinha veio se arrastando como cobra. Eu vi. Ela se arrastou de lá, era uma ladeirinha até chegar aqui. Nele. Aí chegou, se arrastando assim, ó. Quando chegou aqui, na frente dele, virou um saco. Avançar nele. Entendeu? E estava tendo um culto na casa dele, no terraço. O diabo veio se mostrar. Um batista tradicional, ele só fez assim. Eu ordeno em nome de Jesus que você saia dessa mulher. Só fez isso. O escândalo todo foi no campo. Saiu. Amém. Vamos orar por ela. Você quer aceitar Jesus? Depende. Entendeu? Então, às vezes a gente está empolgado que seja daquele jeito. Mas dependendo do contexto, né? O hospício, por exemplo, ele foi, não tem mais esse nome, né, gente? Não. Mas só achando. Um lugar onde, né, as pessoas. Então, naquela época que tinha, na João Pessoa, então eles iam evangelizar lá dentro e a ordem já era assim, ó, os crentes vêm aqui e a gente tinha fechado as portas antes, porque eles vinham, faziam bagunça aqui e eles ficavam tudo alvoroçados. Então vocês vão entrar para evangelizar, a gente vai deixar, mas não tem que ter alvoroço nenhum. Só que eles entravam, gente, e realmente não era só uma questão da saúde mental, muitos se manifestavam de verdade. De verdade. E eles não podiam gritar. Os crentes não podiam gritar com os demônios. Está entendendo? E o demônio vinha com as caras entronchadas, vinha com as coisas estranhas, e eles sabiam que era demônio. E era tudo assim, ó. Em nome de Jesus. Sai, quieto. Quieto. Ele desce em nome de Jesus. Querendo subir para atacar, desce em nome de Jesus. Então, na autoridade, né? Porque a autoridade está ali. Entendeu? Agora, eu não sei. Eu nunca precisei gritar para escutar demônio. Não sei se é porque eu aprendi assim com meu avô, né? Talvez na Universal ele. Eu já tenho um momento de só olhar. Agora eu volto a escutar. Eu não preciso gritar, não, porque tu grita já na oração quando tu está orando. Você precisa gritar. Com o demônio. Não, eu grito para. E aí é emoção pura. Mas entendeu, Sara? Entendeu? E aí vê no momento que Deus tem ali, né? Efésios 6, 10 ao 18. Né? Algumas coisas aqui, algumas colocações eu vou mudar um pouco da apostila, tá certo? Por quê? Aqui está dizendo assim, colocar a armadura de Deus todas as manhãs. Tá? Quem achou o texto, não vamos ler todo não, porque são 8 versículos. Vocês lembram de Efésios 6? Das armaduras, né? Deus. Então, preste atenção. Com relação a isso, né? De orar isso, agora mesmo ali eu fiz uma oração que tem a ver com isso. Mas foi uma oração com proclamação do que é. Veja a diferença. Filho de Deus já está coberto pela armadura de Deus. O capacete é da salvação. A couraça é a couraça da justiça de Deus. Não é? É o cinto da verdade. É a espada do Espírito. É o escudo da fé. Então, são símbolos ilustrativos de coisas que a redenção já imprimiu em nós. Nós somos redimidos. Somos nascidos de novo. E por isso nós temos a autoridade que vem do Senhor. Amém? Então, a oração que eu fiz ali foi uma oração de proclamação, porque quem esquece disso é o inferno. O Filho de Deus não esquece, não. A gente proclama o que é. Então, realmente, por vezes, né, eu oro falando isso. Senhor, obrigada.
por exemplo, pelo capacete da salvação que revestiu a minha mente, transformou os meus conceitos. Senhor, muito obrigada pela tua justiça, e o Senhor me dá a coraça da justiça. Então, é uma oração onde a gente reafirma a palavra de Deus. E essa é a nossa autoridade. Amém? Todo mundo entendeu isso? Agora vamos a uma parte bem interessante. Visões e sonhos. Né? Daniel 10, 13. Daniel 10, 13. É um texto bem conhecido também. E é um resumo. Né? Quem achar primeiro, pode ler. Mas os príncipes do reino da Pérsia resistiu a mim durante 20 dias. Então Miguel, um dos principais supremos, veio em minha vida, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Pronto, essa conversa Daniel estava tendo com quem? Com quem era essa conversa? Não, uma conversa que está no texto. Eis que certa mão, verso 10, do 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs em pé sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse, quem é ele? Manifestação de Deus. Um anjo. Isso foi uma visão que ele estava tendo. Né? Uma manifestação de Deus celestial naquele momento. Né? E aí a diferente forma de pensar se essa mão que tocou justamente foi algo somente espiritual, mas que ele teve realmente a sensação, ou se esse ser, ele se manifestou, ele encarnou, uma cristofania. Mas a questão não é essa, a questão é que havia ali uma manifestação do sobrenatural. Foi sobrenatural de qualquer forma, foi ou não foi? Foi sobrenatural. Ele já estava orando. A gente está fazendo uma campanha de 21 dias, até com base um pouco nisso aqui, tá certo? E nessa oração, teve essa visão. Né? A gente vê visão em outros momentos com Abraão, a gente vê no Velho Testamento e no Novo Testamento. O Jacó também teve, né? E Daniel teve essa visão. Então, o Senhor Deus, ele fala com a gente através de visões. Joel, o profeta Joel, profetizou que isso iria acontecer também. E a gente vai para o Novo Testamento e a gente vê Deus falando através de visão. Falou com Pedro através de visão, falou com Paulo através de visão. Foi ou não foi? Então, isso não é um negócio do Velho Testamento. É neotestamentário. É para a gente também agora. O nosso Deus é um Deus que se revela através de visões e através de sonhos. Deus fala, certo? E aqui, Deus falou com ele especificamente o que estava acontecendo referente ao que ele estava pedindo. Então, gente, quando Deus nos dá uma visão ou um sonho, ele tem um propósito de intercessão ou profético, né? Ou profético. Veja que nesse caso aqui foi um negócio só mesmo entre Deus e Daniel. Essa parte não foi assim, Daniel vai e diz que eu vi, né? Bem que a gente está aqui com o texto inspirado e escrito, mas entendam, para aquela época foi um negócio entre Deus e Daniel, foi ou não foi? Deus se manifestou, se mostrou para dizer especificamente a Daniel o que estava acontecendo. Isso era suficiente para fortalecer, para ele continuar na brecha, porque Deus estava se movendo através da oração. Então, o Senhor quer nos revelar e falar conosco para continuar a se mover através daquilo que Ele fala, para a gente continuar em oração. Nem tudo que a gente vê é para dizer não. Primeiro, as pessoas não vão entender. Você não pode sair dizendo para todo mundo. Qual a motivação de dizer para todo mundo? Tem que saber se é um negócio só para você. E Deus. E você continuar orando. E você continuar orando. Né? E às vezes a gente não sabe exatamente o que é, mas eu costumo dizer o seguinte: a gente sonha muito, né? Sem ser por revelação também. Então a gente tem que orar para ter discernimento
que é revelação verdade. Da parte de Deus. Agora, hoje a irmã bateu. Ou depois a senhora Eu voltei, não foi? contou? Voltei, se lembra? Da piscina, dos quadros na piscina. Ei, irmã, depois a senhora conta. Depois a senhora conta sim. É fato que a senhora tem. Né? Isso é importante. Desculpa eu falar assim, é para a gente ganhar tempo. Mas eu acredito que a senhora tem e que muitas outras. Vamos orar por ela ainda. Então, eu acredito que muitos de nós têm. Certo? Deixa Deus reacender mesmo na gente tudo isso. Reacender e falar para quem ainda não tem. Né? E conforme o Senhor vai nos usando, a gente tem que pedir ao Senhor maturidade para interceder, maturidade para ver, né? Maturidade para continuar vendo, né? Para ter visões de Deus e saber se controlar, e saber o que orar, saber para quem dizer e se dizer, e interceder. É para isso que o Senhor nos dá revelação. Amém? Para interceder. Né? Então, Deus faz isso hoje ainda, e eu espero que o Senhor nos desperte mais, que o Senhor fale mais conosco. Né? Quando você não entender algum sonho, ore. Até que. E se não quer, vai que. Deus manda contar, como Deus mandou a senhora contar para a Ana. E ela não lembra, mas Deus já fez um negócio. Essa senhora contou. O pastor Araújo orou mais ela para Deus dar a resposta do sonho. Pronto. E o pastor Araújo, ela disse que Deus tinha dito. Olha, né? Já passou. Aleluia. Né? Mas às vezes acontece isso. Né? Deus dá para você e você não sabe exatamente o que é, mas já tem outro intercessor. Vou dar exemplo comigo e Zélia, por exemplo. Zélia já estava orando lá por alguma coisa, intercessor, e eu aqui, né? Aparentemente nada a ver. Mas Deus, no reino espiritual, já está trabalhando. Deus fala, eu vou falar com Gleice sobre Zélia. Porque ela está falando comigo, ela está pedindo uma resposta. Eu quero que ela saiba que sou eu. Eu estou só especulando aqui. Mas isso acontece. Já aconteceu. Aí Deus vai. Aí Deus pega e me dá um sonho, por exemplo. Dá um sonho e tal. Aí eu fico inquietada com aquele sonho. Eu tenho que orar por Zélia. Eu oro por Zélia, sem saber nem o que é. Às vezes é um sonho que é troncho. Mas eu fico orando, intercedendo, e eu não consigo, eu tenho que falar para elas. Eu orei tanto por tu ontem, porque eu tive um sonho contigo. Não entendi nada, mas eu orei tanto por você. O sonho foi isso. Aí Deus, na hora ela fala, é isso que eu estou passando. Eu não estou entendendo nada, mas Deus está fazendo ela entender tudo. É nesse momento, debaixo desse discernimento, que o Senhor vai nos usando. Amém? Que o Senhor vai nos usando. Tá certo? Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Quer falar sobre isso? A da Macedônia e a Paulo e Ananias. Paulo e Ananias, sim. Que Ananias orou por Paulo. Então, que Deus falou com Ananias, isso mesmo. E Deus falou com Paulo. E Deus falou com Paulo. E aconteceu com Pedro. Pedro também, que ele estava orando, né? E Cornélio estava orando, que nem era crente, mas Deus estava ouvindo. E olha que detalhes, né? E Deus falou para Pedro, vai chegar 2 pessoas na tua porta, vai bater, e eu já dei endereço para eles. Você crê que Deus faz isso? Já dei endereço. E acabando a visão subindo, os homens bateram. Exatamente. Pedro está aí. Tudo quase simultâneo. Quer dizer, o reino espiritual é tremendo. E nós queremos estar envolvidos com isso, com esse reino. Nós precisamos voltar a buscar o Senhor intensamente para ter isso dentro da nossa casa, dentro dessa igreja, nas nossas vidas. Nós precisamos voltar a buscar a Deus e pedir ao Senhor sonhos e visões de forma específica, de forma proposital, não para a gente ficar com meninice, mas para haver edificação na igreja, libertação na igreja e haver crédito de Deus que fala dessa forma ainda no meio da igreja. Amém? Então Deus faz de várias formas. Pode ser enquanto a gente estiver orando, em meio à oração, às vezes você está aqui orando, né? E Deus fala com você. E Deus dá para quem quer.
se você quiser pedir ao Senhor isso, a gente às vezes pede para Deus tirar e depois para Deus devolver. E às vezes tem gente que nunca teve, mas fica, mas eu queria isso. Mas você está ouvindo o nosso testemunho, tá? A gente pediu para tirar, porque não é fácil. Não é fácil. Eu já orei muito, mas Deus nunca me deu. Pronto. É a vontade de Deus. Mas você pode continuar orando? Pode. Porque a qualquer momento pode ser que o Senhor queira te dar. Né? Então a gente pode continuar orando por esse tipo de coisa que Deus faça. Mas Deus conhece cada um de nós. Conhece cada estrutura. Cada estrutura. Eu acho que Ele nunca me deu, porque acho que eu não tenho estrutura para ver, para... Uma negação assim, eu bebê, eu acho. Pode Porque faz ser. muito. Quem sabia do sonho que eu tive para aquele pastor dizer, do bebê agora? Eu tive um sonho, um bebezinho no braço, e ele desmaiando no meu braço. Eu não sei se era eu matando o Espírito Santo dentro de mim, né? Como eu queria olhar Deus, mas eu fiquei grávida. O bebezinho morrendo nos meus braços, eu fazia tudo para ver se ele envelhecia. Aí fui no outro dia com a irmã dele, saí com a irmã dele. E aonde a gente foi, o pastor que veio de fora, saiu revelando todo mundo e disse que eu sonhei com o bebê nos braços. Como é que ele sabia? Só o Espírito Santo sabia, né? A gente, e essa questão, né, do Mateus 30 dias, Agora, ela está falando de que a gente sufoca o mover do Espírito Santo, né? A gente não tem poder de fazer isso. Mas, as crianças têm a ver também, eu acho que com o ministério, com o exercício, com o serviço da vida, enfim, né? Tiramos Daniel esses intérpretes do caminho, que às vezes pode ser isso. Mas, gente, nós precisamos da revelação de Deus. Nós precisamos, né? Na palavra, óbvio, tudo centrado na palavra, né? Mas nós precisamos de ter os olhos espirituais abertos. Quando eu pedi ali para a gente orar, né, é porque nós precisamos, a igreja de Atos tinha esses olhos espirituais abertos para a revelação de Deus. É Atos. Atos o tempo todo com revelação de Deus. Deus mandando um anjo, Deus falando, Deus dando visão, Deus dando profecia. É ou não é, minha gente? Na obra missionária, em todo canto, Deus falando. Por que a gente não quer viver isso hoje? Muitos dizem que os dons cessaram. A Igreja Ação Evangélica não é sensacionista. A gente crê na contemporaneidade dos dons. Amém? Porque a gente vê na palavra. Uma dúvida em relação ao que a irmã estava falando, né, de sentimento tal. Quando a gente vê que há uma presença maligna, dá um medo, assim, sei lá, um arrepio mesmo, uma coisa assim. A presença do mal, né? Sim. Isso aí é discernimento de espíritos. Porque você se sente mal, você sabe que você não vê. Mas você está pesado. Você sabe. E Não tem dá alguma assim, coisa. um pavor, uma coisa É algum tipo de desconforto. Eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu só 5 minutos para contar um testemunho. Na pandemia, eu estava grávida, né, como vocês sabem, de Lucas. E o quarto dele é o último quarto que dá para o quintal. E toda vez que eu entrava no quarto dele, eu sentia um cheiro fúnebre. De morte. Isso. E eu já tinha orado, né? Eu cheguei a falar com ele, filho, vamos orar, porque há um espírito maligno de morte rondando aqui toda vez que eu entrava. Eu senti algo no quintal. Tinha algo no quintal, como se fosse um negócio assim com asas, com um demônio. Eu não gostei de contar isso, mas eu tá doida. Eu não gostei de contar, mas eu vou contar. Pode contar para os dois, a gente tá E eu já tinha orado e tudo mais. E a gente viu o culto pela televisão, né? E eu nunca contei isso para você, eu não sabia de nada. E era como se essa morte estivesse rondando ou a mim ou a Lucas, né? E Gleide esse dia assim, Austin, vamos orar com Zélia. Aí ele até perguntou assim, não sei se você lembra disso. Mas ela está bem? Não, vamos orar por ela? Ele orou. Você orou. E na oração, você orava, Deus, que toda... Eu não lembro qual foi a palavra que você usou. Se foi espírito maligno, alguma coisa assim, que está no quintal agora. Sai em nome de Jesus. E
aquela presença, ela estava me dando um medo muito grande. Eu nunca tinha sentido um medo, era um pavor, um medo mesmo. Por isso que eu perguntei. Terrível, né? E depois dessa oração, foi embora mesmo, porque aquele medo, ele foi saindo de mim, e Deus também me deu uma palavra. Eu vou entrar com você naquela sala de cirurgia. Eu lembro daquela música, Deus vai na frente, pronto. Você não é órfã, você tem um pai, e eu vou entrar com você dentro daquela sala de cirurgia. E houve complicações, não foi? Eu não lembro porque eu estava na cama, mas ele disse que houve complicação. Foi, ele ainda passou um tempo na sala de cirurgia e tudo mais. Enfim, Deus colocou as mãos através dessa oração. Eu já tinha orado, mas a minha oração não foi forte. A pessoa da oração da igreja, né? Mas eu estou brincando, mas eu quero enxergar a intercessão, né? Que Deus interviu nisso. Deus interviu. Eu vou dizer uma coisa que é assim, essa questão de dom, né, da intercessão, ela se desenvolve. Nós temos que exercitar para desenvolver. Entendeu? Então, não é que você não teve poder ou que não surtiu efeito, mesmo que você... Mas assim, como até agora você perguntou para mim, é assim, né? Então, você não tinha convicção do que estava acontecendo. Você orou, mas você orou sem... Será que é isso? Será que é? Que coisa estranha, está entendendo? Então, nesse momento que, no caso, Deus resolveu me levantar, mesmo sem eu estar lá sentindo e vendo o que você estava vendo, entendeu? É porque ele sabia que ele podia encontrar em mim, ele disse, né? Eu não lembro exatamente desse momento, mas certamente na hora, que é assim que Deus fala, ou eu vejo, eu tenho uma visão mesmo do lugar, ou então Deus manda mesmo. Ora pelo quintal de fulano, ora e faça isso. E aí eu só obedeço. Quando é que você é usado e a oração já é eficaz? Quando você está com convicção do que está acontecendo e você obedece convictamente. Eu tenho certeza que se eu orar agora com o Zé, eu vou orar agora para repreender o que está lá no quintal dela, não sei o que. Amém. Ora, sai. Isso acontece com cada um de nós, cada um de vocês. Amém? É um exercício. Entende? Então, é simplesmente essa questão da gente ir se apropriando do que Deus deu e ter essa convicção no coração. Entendeu? E orar até quê? Então, como você orou e parou, e o negócio não ter saído ainda, Deus foi e tirou. Né? Mas vamos orar. A gente vai conversar mais sobre essa questão dos tipos de intercessão para frente. E se vocês tiverem mais perguntas, aí tragam amanhã. Sim, ela e ia falar. Não, mas sim, quando ela falou, porque acontecia muito isso quando ela evangelizava na rua. Os drogados, quando a gente chegava perto, a gente sentia assim, essa presença maligna, porque acontece mesmo. Agora a gente tem que ter autoridade, orar com autoridade, para que aquilo ali seja. Mas acontecia muito. Exatamente. E aí, a gente no decorrer, né? Não sei se amanhã vai dar tempo, eu espero que sim, mas o que eu quero dizer, traga perguntas amanhã, vai ser o último dia desse começo, a gente vai marcar outros momentos, mas para a gente falar sobre o preparo para a intercessão, ainda amanhã no encerramento, né? Porque existem causas que a gente precisa jejuar, que a gente precisa se preparar, né? Para poder enfrentar. O próprio Jesus fala sobre isso. Por que não continua esse curso? Já que vai ter o momento de intercessão. Os outros dias dos 20 Todo mundo não está vindo? Quem quisesse participar. Até na quarta-feira de noite fazer uma sala. Tu precisa fazer mais essas aulas. É pouco. Deixa eu me falar com o pastor. Com o nosso pastor. Porque aí você não está dando quase nada dessa apostila aí. Não, seria eu bom. estou dando bem direitinho até aqui, mas o resto falta muito. Então. Entendeu? Aí não dá para dar amanhã tudo. Aí vai dando até terminar porque nas ela. outras partes, justamente, a gente vai ter muito sobre essa questão do preparo e a gente vai ter sobre alguns enfrentamentos de libertação, né, a oração para a libertação, e aí algumas coisas que a gente percebe nas pessoas e como reagir, né,
Oração para ter discernimento se a pessoa está fazendo estripulia na carne, se ela está endemoniada de verdade, se ela não Então, está é bom a gente ter essa endemoniada. informação. Né? Quando a gente vai orar por pessoas que têm questão de saúde mental, tem que ter muita sabedoria para fazer oração por essas pessoas, para não desencadear coisas que não são e para também não deixar de trazer a libertação que deve ser trazida na vida daquela pessoa. Entende? Então, a gente precisa pensar muito sobre isso, né? Eu não vivenciei muitas experiências referentes a isso, de questão de orar por pessoas de libertação, pessoas com problema de saúde mental, mas uma vez me marcou muito, e eu quero encerrar com isso a parte do curso agora, que a gente vai orar junto com a irmã Vitória, né? Mas certa vez uma pessoa surtou mesmo, ela ficou totalmente fora de si, já fazia uma semana que ela estava fora de si. Ela não se vestia, ela não comia, uma situação que algumas pessoas aqui sabem bem de perto como é, como uma caçula. E aí eu fui acionada pela família. O que a gente faz? A gente tem que levar, e essa pessoa, ninguém conseguia tirar ela de casa para levar numa emergência psiquiátrica, né? E a gente é totalmente impotente para esse tipo de coisa. Mas a questão dela não era demoníaca. No caminho, Deus falou para mim que a questão dela não era demoníaca. E a família pensou que era. Né? E aí, no caminho, eu falei, tá, Senhor, eu já fui orando, né? Senhor, mas se não é, alguma coisa precisa acontecer. Quando eu chegar lá, ela não está lúcida. Quando eu cheguei na porta, eu fiz aquela oração relâmpago. Senhor, me dá 5 minutos de lucidez. Se o Senhor me der 5 minutos de lucidez, vai dar certo. Eu pensei assim. Entrei. Quando eu entrei, a casa é escura, né, todo mundo acuado, e ela lá fora de si, não sei o quê. Eu cheguei, tentei falar, não me reconheceu. Eu disse, Senhor, 5 minutos. Quando eu falei assim, na hora, ela estava ajoelhada nos meus pés. Ela olhou para mim e fez, Glei? Eu disse, eu só tenho 5 minutos. Olha, eu estou aqui para cuidar de você. E não sei o quê. E você vai comigo. Vamos se arrumar. Vesti ela, botei dentro do carro. Levei para o hospital. E aí, os 5 minutos que eu tive com ela, que eu convenci, vesti ela, ela ficou segura. Ela depois soltou de novo, mas ela grudou em mim. E eu consegui levar ela até o hospital. E lá, e até hoje, ela está curada. Curada. Ela foi medicada. Veja como Deus faz. Deus tem o poder de dar 5 minutos de lucidez. Mas não tirou ela do surto. Usou a especialidade para cuidar dela. Então a gente tem que ter discernimento e sensibilidade do Espírito Santo, senão a gente bota tudo a perder e a pessoa se perde pro resto da vida, não sai mais do surto. Tem que ter muito cuidado. Irmã Vitória, nós vamos orar. A senhora, eu vi que a senhora está com o coração dolorido porque perdeu essa coisa que Deus já tinha lhe dado, essa voz do Senhor, né? Mas o dom da senhora é de Deus. Entendeu? Então eu creio que ele só vai reativar o que ele já lhe deu. Porque aquilo que Deus nos dá, a gente não perde. Eu acredito. Eu acredito. E a gente nasceu de novo, o Senhor entregou com propósito. Né? Mas tem oração que o Senhor resolve atender, mesmo sendo esse tipo de oração, né? Não é só por respeito, é porque ele quer mostrar para a gente as nossas limitações e quer mostrar para a gente que sem ser útil para ele, a gente não é nada. Não é, irmão? E Deus quer usar. A senhora é intercessora. Deus me usa a sua família nessa igreja. Que o Senhor continue usando a senhora. Ainda usa, mas vai voltar a usar mais. Então, vamos orar por ela. Senhor, o Senhor conhece a tua serva. E aqui, Senhor amado, publicamente, ela falou sobre esse momento, Pai, que ela pediu que o Senhor não falasse mais com ela através de sonho, através de visão. O Senhor tem visto o coração dela aqui arrependido, Pai. Ela está com saudade do Senhor.
ela está com saudade, Senhor, de ser usada desse jeito e usada, Senhor, para ajudar pessoas. Ó Senhor, que o Senhor, Deus, reative a tua filha. Que o Senhor, Pai, volte a usá-la como o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, Pai. Guarda ela, guarda a sua mente, guarda seu coração. Não a deixe, Senhor amado, ó Deus, frágil com relação às coisas espirituais. Fortalece ela, estabelece ela, faz dela uma fortaleza, Senhor. Ó Deus, uma coluna da intercessão nessa igreja, usada pelo Senhor para desfazer coisas no reino espiritual, Senhor amado. Ó Deus, na vida de pessoas, na vida da igreja, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, toma a mente da tua serva nas tuas mãos, Senhor amado, e faz a obra completa, da qual o Senhor já começou, Senhor. Completa essa obra na vida dela, Pai. Louvado seja o teu nome pela tua bondade, misericórdia e amor. Louvado seja o teu nome pelo perdão, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor amado, porque o Senhor, eu creio, está restituindo, Senhor, a tua filha, ó Deus, essa voz do Senhor na sua mente, no seu coração, Pai. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, muito obrigada pela vida de cada um de nós aqui. Senhor, são tantas coisas profundas e a gente se apressa, meu Deus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. A gente quer tanto aprender, mas realmente, Senhor, me ajuda, nos ajuda, Senhor. Ó Deus, nesse momento, nessa direção. Se o Senhor, Deus, realmente quer algo mais aprofundado, mais calmo, fala ao coração, Senhor, do hóspedes, continua falando ao coração de cada um aqui, me dá força, graça também para a gente seguir. Eu creio que o Senhor tem algo realmente, Senhor, mais profundo para fazer. Então, Senhor, vem aquietar meu coração, tirar toda pressa, Senhor, para que o Senhor haja como o Senhor deseja. Ó Deus, em nome de Jesus, porque talvez aqui mesmo, Senhor, vá nos usar intercessão uns pelos outros para que coisas grandes de libertação aconteçam. Para o Senhor nos usar. Então, nos dá, Senhor, a graça de estar no teu altar. Nós queremos estar aí no teu altar. O Senhor queima o que o Senhor quer queimar. O Senhor tira o que o Senhor quer tirar. O Senhor toque como o Senhor quiser tocar. Arranca o Senhor quiser arrancar. Traz a cura da nossa alma. A libertação, Senhor, para que a gente seja curado. Para poder curar. Eu sei que tem muita coisa que o Senhor quer fazer. Comece em nós. Eu encerro hoje pedindo isso. Comece em nós. E nos prepara para esse exército que o Senhor quer levantar. Em nome de Jesus. Amém.